Oi gente, bem-vindos de volta a mais um vídeo. Hoje eu preciso organizar o meu cronograma, porque nós tivemos a saída de uma professora e também estávamos esperando um professor substituto no início do semestre, mas houve um problema com o processo. A pessoa que ficou em segundo lugar colocou um recurso e aí acabou trancando o processo seletivo. E então, por isso a gente ainda tá sem professor. Então, as professoras que estão no nosso componente adiantaram as aulas delas para ficar essas aulas que o professor substituto deveria dar pro final do semestre. Com o adiantamento dessas aulas, acumulou bastante conteúdo, porque são aulas muito densas e todas elas têm um plano de atividades que a gente tem várias leituras para fazer, várias questões para responder. Com isso, eu já digo que eu acabei me atrapalhando e não consegui estudar direito para a primeira prova, que valia 1 ponto, eu tirei 0,55, que é uma nota bem ruim, e por isso eu preciso me organizar melhor para estudar para a segunda prova, que é a prova do dia 8. Então, só para situar vocês, eu tô no 7º semestre de enfermagem e esse componente é a gestão da clínica na organização hospitalar. A gente passa por setores como UTI, emergência, auditoria, UNIR, que é responsável pelo fluxo de leitos, e também pelo bloco cirúrgico. Então, a primeira coisa que eu fiz já foi tirar o pijama, colocar uma roupa mais confortável para ficar em casa e conseguir me concentrar, porque hoje mesmo eu já quero começar a estudar. Gente, se vocês ouvirem choro, é porque agora eu tenho um nenê. Então, gente, eu tenho anotado aqui todas as atividades que eu tenho que fazer e eu coloquei cores diferentes porque, além das atividades do componente que eu tenho para realizar, como a extensão e estudar as aulas, eu ainda tenho as minhas atividades do laboratório para fazer, porque eu faço pesquisa. Então, eu tenho que concluir atividades do meu TCC. Então, é isso. Vamos colocar a mão na massa. Então, o meu planner ficou assim, eu sempre faço no Excel, e eu coloquei os dias da semana em cima, e coloquei os turnos e as datas. Eu preenchi até o dia 8 de junho, que é o dia da minha segunda prova, e eu não vou explicar cada coisinha pra vocês, mas é aqui que eu vou distribuir as minhas horas de estudo e as minhas horas de laboratório, encaixar as aulas práticas, as histologias, bioquímicas, e garantir que vai ficar tudo organizado e não vai ficar toda uma bagunça como tava. Além disso, eu também tenho esse planner aqui, que eu uso para fazer um planejamento mais micro. Esse aqui, ele é um planner mais macro, eu coloco as coisas sem detalhar, simplesmente eu coloco qual é o meu horário de estudar, qual é o meu horário de ter aula e qual é o meu horário de ir pro laboratório. E nesse daqui é um planejamento micro, onde eu vou detalhar quais as aulas que eu vou estudar, quais as atividades do meu trabalho de extensão eu vou ter para desenvolver, quais as atividades que eu vou desenvolver no laboratório. Como vocês viram, eu preenchi a lápis, porque a gente tá tendo uma constante mudança nos horários, então qualquer coisa é sempre alterar ali. Eu também sempre carrego uma agenda comigo pra coisas que às vezes alteram, assim, de uma hora pra outra, e aí às vezes a gente tem que manejar. Gente, então o que eu fiz? Eu peguei o meu plano de ensino, eu imprimi aqui, que é o cronograma de todas as aulas que a gente vai ter. Como vocês estão vendo, tem algumas coisas que estão em vermelho. Isso aqui é tudo desse mês, por isso que ficou tanto conteúdo pendente. Tudo isso que tá em vermelho foi aulas que a professora adiantou. E aí eu numerei aula por aula, pra ficar mais fácil de eu colocar no meu planner. Então, coloquei aqui aula 1, aula 2, aula 3, aula 4, porque os títulos das aulas são bem grandes, como vocês podem ver. Então, não vai caber se eu colocar tudo aqui. Fica assim mais organizado pra sentar e estudar, saber o que tem que estudar. Então, de acordo com o meu planejamento e os horários que eu tenho pra estudar, eu até dia 1º de junho vou vencer todos esses conteúdos para estudar. E aí eu fico aí com um tempo bem razoável, porque a prova é dia 8, fiquei com uma semana para fazer as revisões. Então o cronograma tá pronto, agora é só segui-lo. Vou ficando por aqui nesse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado e tirado proveito de alguma coisa. Me contem o que mais vocês querem ver por aqui. E vocês viram que conforme foi passando o vídeo, eu fui ficando mais descabelada, né? Um beijo!